Vamos abrir a Santa Palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 13. Nós leremos os primeiros 8 versículos, os primeiros 7 versículos deste capítulo 13 de Romanos. Assim diz a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Vamos abrir um texto que nós achamos em Êxodo capítulo 29. Êxodo 29, o verso 12. Êxodo 29, não, Êxodo 20, versículo 12. Êxodo 20, versículo 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isto é o texto da nossa pregação de hoje. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus, alguns dias atrás, em São Bernardo do Campo, um filho de 22 anos matou seus pais. E depois ele foi beber cerveja num bar na esquina. E quando as autoridades procuraram saber o porquê deste ato dele, ele falou: os meus pais sempre estavam dizendo, deixe de beber, procure um emprego. Eu estava chateado com isso, eu não queria ouvir isso mais. Então eu matei meus pais. Em São Paulo, algumas semanas atrás, uma professora de 54 anos pediu aos alunos na sala de aula desligarem seus celulares. Um aluno de 14 anos ignorou o pedido da professora e o celular tinha tocado uns 4 vezes. Ela foi pegar o celular, ela pegou, virou as costas, ele ia voltar para a frente da aula, ele se levantou, deu um chute tão violento que ela acabou internada no hospital. Na Síria, nos últimos meses, nós vemos um governo mandando soldados e tanques atirando no seu próprio povo e nas suas próprias cidades. O que está acontecendo? Nos lares, nas escolas, na sociedade. De onde vem esta violência? De onde vem este conflito entre autoridades e pessoas que estão debaixo de autoridade? Só tem uma resposta: a lei de Deus não está sendo respeitada. Desde o início, Deus, quando Ele criou o mundo, Ele criou o ser humano, Ele já falou: obediência é vida, desobediência é a morte. Quando nós quebramos o 5º mandamento,
As consequências são tirania de um lado e revolução do outro. Hoje de manhã, Deus, Ele nos fala através do 5º mandamento. E vocês se lembram daquilo que o nosso catecismo fala, o catecismo maior, sobre a divisão da lei de Deus em 2 tabelas, 2 partes. Os primeiros 4 mandamentos tratando sobre os nossos deveres para com Deus e os últimos mandamentos tratando dos nossos deveres para com o nosso próximo. Esta divisão é legítima e boa e útil. Você já percebeu alguma coisa diferente quando você olha na Bíblia, nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20? Você percebe alguma coisa diferente no 4º mandamento e no 5º mandamento? O que está diferente no 4 e no 5º que nós temos dos outros, mas nós não temos nesses 2? E você percebe então que só o 4 e o 5º mandamento não começam com uma proibição. Não. Todos os mandamentos são assim. Não farás, não terás, não matarás, não furtarás, não dirás, não tomarás. Mas veja o 4 e o 5º. Lembra-te e honra. Então, o 4 e o 5º mandamento se destacam entre os outros mandamentos. De fato, no 4 e no 5º mandamento nós temos o fundamento, o alicerce de uma sociedade bem ordenada e organizada. Nós temos no 4 e no 5º mandamento o fundamento de uma vida de comunhão com o meu próximo e comunhão com Deus. Moisés destaca estes 2 mandamentos, especialmente quando ele, em Levítico 19, ele repassa a palavra do Senhor da seguinte forma: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso no contexto de ensinar o que é santidade verdadeira. Eu tenho o privilégio de manhã de proclamar a vocês o Evangelho do Senhor Jesus Cristo no 5º mandamento. Eu vou usar o seguinte tema: Deus ordena a ordem na sociedade humana para promover a vida na terra. Deus ordena a ordem na sociedade humana para promover a vida na terra. E nós veremos este tema sobre 3 pontos: o 5º mandamento e Deus Pai, o 5º mandamento e Deus Filho e o 5º mandamento e Deus o Espírito Santo. Vamos começar então vendo este mandamento sob a ótica de o 5º mandamento e Deus Pai. Deus, no princípio, criou. Como diz o profeta, Ele não criou o mundo para ser um caos. Nós vemos em Gênesis 1 Deus cuidadosamente colocando cada coisa no seu lugar, dando um papel a cada ser, a cada criatura. Ordem e vida vêm juntos na criação de Deus. E quando cada um se contenta com seu papel criado, quando cada um funciona com alegria, contribuindo conforme o lugar que Deus tem dado a nós, a criação funciona para a glória de Deus. O pecado começa com o diabo não se contentando com o seu papel, o seu lugar. Isso destruiu a ordem e causou toda a miséria que nós vemos em nosso redor hoje. O 5º mandamento fala sobre honrar teu pai e tua mãe. Chama cada um de nós de nos colocar no lugar que Deus tem nos concedido. A palavra honrar está ligada com a palavra em hebraico kavod. É uma palavra que significa peso. É o contrário daquela palavra usada lá no 3º mandamento. Você vê lá no verso 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A palavra vão em hebraico significa leve, não tem peso nenhum. Então, no 3º mandamento, Deus diz: não trate meu nome como algo que não vale nada, que é leve, que
que o vento leva. E no quinto mandamento, ele diz: trate seus pais como se fossem pesados, tendo valor. Esta palavra que Deus, o Espírito Santo, usa no quinto mandamento é uma palavra que Deus muitas vezes usa para se referir a si mesmo, para referir à sua própria glória. É uma palavra usada no Antigo Testamento para comunicar a realidade gloriosa da presença de Deus. Deus coloca, Ele liga a este mandamento uma promessa. Tem vida longa. Quando eu respeito a glória e a honra e o peso que Deus tem colocado sobre as autoridades. Quando eu não procuro minha própria cavoto, minha própria glória, minha própria honra, mas quando eu, com alegria, nego-me a mim mesmo e sigo o exemplo do meu Salvador, sendo submisso às autoridades que Deus tem colocado sobre mim. Porque toda autoridade, como nós lemos em Romanos 13, vem de Deus. Você percebeu quantas vezes Paulo repetiu de novo este fato? São ministros de Deus, são ministros de Deus, diáconos de Deus, servos de Deus. E Paulo está falando numa época quando as autoridades eram autoridades cruéis, autoridades que perseguiam os filhos de Deus. Mesmo assim, ele chama a igreja a honrar os ministros de Deus, porque Deus, ele pega sua glória, sua honra, Ele coloca um pouco desta glória, desta honra sobre as autoridades que Ele coloca sobre nós. Por isso, quando eu desprezo a autoridade que Deus colocou sobre mim, eu estou desprezando a honra e a glória do Deus que o colocou sobre mim. E Paulo deixa isso bem claro. Quem resiste vai trazer condenação, porque está resistindo à ordenação de Deus. Você vê que o quinto mandamento faz questão de mencionar as duas primeiras autoridades que nós encontramos em nossa vida: pai e a mãe. É no lar que nós estamos sendo treinados e discipulados e disciplinados para aprendermos como viver na sociedade, na igreja, na escola. E como nós confessamos nos padrões de Westminster, os nossos pais aqui no mandamento representam todas as autoridades que Deus coloca sobre nós. Você viu como o Espírito Santo fez questão de colocar esta segunda pessoa aqui no verso 12? Honra teu pai, ele poderia ter dito, e incluir sobre o pai também a mãe, são no só carne. Mas não, ele faz questão de dizer: honra teu pai e tua mãe. A glória, a honra, a autoridade de Deus, a majestade de Deus, a glória, o peso da glória dele, ele coloca não somente sobre o homem, ele coloca sobre a mulher, sobre a mãe, sobre as nossas esposas, homens. Isso significa que quando eu, como marido, pensando que eu quero ser um homem bem bíblico e bem puritano e bem cabeça do meu lar, quando eu começo a tratar a minha esposa como se fosse mais uma filha, quando eu trato ela como se fosse uma criança, tirando da autoridade dela, colocando ela para baixo, eu estou resistindo à ordenação de Deus, estou desprezando a honra, a glória, a majestade, o cavalo que Deus tem colocado sobre minha esposa. Isso não é ser cabeça, não. Isso é pecar contra Deus e pecar contra minha esposa. Minha
e mãe são autoridades sobre as quais está o peso da glória de Deus. Não sei quais são as implicações disto. Se Deus ele coloca este cavoto, este peso de autoridade sobre os nossos pais, significa para nós, filhos, vocês crianças, quando o papai, quando a mamãe dá uma ordem, uma instrução e nós ignoramos, é a mesma coisa do que olhar na cara de Deus e dizer não. Quando nós criamos um escândalo, quando nós começamos a gritar e reclamar e não querer obedecer aos nossos pais, estamos fazendo isso contra Deus. Mas nós pais, quando nós ficamos em casa exigindo, reclamando, colocando regra sobre regra, para que nossos filhos não possam nem pisar e já estão quebrando uma regra, nós estamos também desprezando o nome de Deus, porque nós estamos comunicando aos nossos filhos que é assim que Deus Pai nos trata. Estamos abusando da nossa autoridade. Nós entendemos que como pais, nós estamos com a autoridade divina. Nós colocamos a mão na boca antes de colocar qualquer ordem em nossa casa que está apenas de acordo com minha vontade. Nós fazemos o máximo de esforço para apenas exigir e cobrar dos nossos filhos aquilo que Ele exige e cobra. Tem duas formas que este mandamento é quebrado: do lado da autoridade e do lado das pessoas debaixo da autoridade. Do lado da autoridade nós temos tirania, abuso de autoridade. Isso é blasfêmia contra Deus, usando aquilo que Deus colocou sobre nós para os nossos próprios fins, para o nosso próprio proveito, conforme a nossa própria vontade. É blasfêmia contra Deus. Quando um pai faz isso, quando mãe faz isso, quando policial ou professor, juiz, político, isso faz o quê? Quando a autoridade é abusada, isso causa uma reação. Nós temos visto isso, nós que somos pais, quando nós exageramos e ficamos rígidos demais, isso não é uma bênção para os nossos filhos, porque incita uma reação contrária, uma reação de revolução, uma reação de repúdio. Então nós temos tirania de um lado e nós temos revolução do outro lado. Isso é um ciclo vicioso que nós vemos em toda a história. Nós vemos, por exemplo, a Revolução Russa. Abuso de autoridade gerou revolução, que gerou mais abuso de autoridade. Nós vemos isso na Revolução Francesa. A autoridade sendo abusada, cruelmente exigindo do povo além das suas condições, maltratando as pessoas, causou uma reação de revolução que, por sua vez, acabou sendo uma nova tirania. Isto é a situação que continua em toda a história humana. Como podemos quebrar este ciclo vicioso? Em primeiro lugar, nós temos que entender que pecado contra o quinto mandamento não é pecado, em primeiro lugar, contra seres humanos. Em Levítico 19, Deus falou, como já citamos, cada um respeitará sua mãe e seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor.
E quando nós desprezamos o quarto mandamento, quando nós desprezamos o dia do Senhor, quando nós desprezamos o quinto mandamento e os nossos pais e autoridades, é a mesma coisa que dizer: tu não és o Senhor. É rejeitar Deus, o próprio Deus. E qual é a consequência? Quando nós negamos a ordem que Deus tem colocado na sociedade. Temos isso lá prometido já em Gênesis capítulo 2. Morrendo, morrerás, literalmente diz o hebraico. Morrendo, morrerás. É o jeito deles de dizer: certamente morrerás. Se honrar a autoridade traz dias longos na terra, quebrar o quinto mandamento traz destruição, morte, este ciclo vicioso, revolução, tirania. E a Bíblia fala sobre isso. Eclesiastes, por exemplo, capítulo 10, verso 7: mal que vi debaixo do sol, eu vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como um servo sobre a terra. Isso é consequência do pecado, é colocar tudo de cabeça para baixo. E nós vemos os resultados da desobediência desde Adão. Lá no primeiro pecado, nós vemos também o quinto mandamento sendo quebrado. Nós vemos uma mulher que deveria estar debaixo da autoridade do seu marido, tomando a iniciativa, decidindo sobre o curso, o rumo, o caminho da raça humana inteira. E nós vemos aquela autoridade Adão, com ela olhando. E nós vemos Deus dizendo lá em Gênesis 3: por causa de você dar ouvidos à voz da sua mulher, maldita é a terra por sua causa. Está ouvindo, homens e mulheres? Se é difícil ganhar o pão de cada dia, se um amado está no hospital morrendo de câncer, se estamos com problemas e conflitos no trabalho, na igreja, no lar, na sociedade, na vizinhança, no mundo, se estamos sofrendo problemas de saúde mental, físico, emocional, tudo isso em parte é por causa de um homem que não guardou o quinto mandamento, não foi um marido bíblico, não assumiu o seu papel, e por causa de uma mulher que também quebrou o quinto mandamento, não abraçou o papel que Deus deu a ela na criação. Traz destruição. Trouxe para Adão e Eva, estamos ainda provando isso, e traz para nós, nossos casamentos, nossos lares, e nós sabemos isso muito bem, por experiência, todos nós. Desde Adão e Eva, podemos ir percorrendo pela Bíblia inteira. Canaã, maldição quando ele não respeitou seu pai. Absalão, morte quando ele desprezou o quinto mandamento. Reboão, autoridade, em vez de ser autoridade em nome de Deus, abusou sua posição. Qual é a consequência? Dureza do povo, revolução do povo, destruição, morte. Nós podemos ver repetidamente que o quebrado do quinto mandamento traz maldição, traz tristeza, traz destruição e morte. Em Isaías capítulo 3, Deus, ele fala com o seu povo nos primeiros 5 versículos. Ele anuncia também como uma maldição, como um julgamento, como um juízo sobre o seu povo, que os papéis serão invertidos. Veja lá em Isaías 3, verso 1 até 5, está falando sobre julgamento. Ele fala no verso 4: dá-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Os
papéis invertidos. É um juízo de Deus sobre infidelidade pactual, em que o povo oprime uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. E veja, lá no verso 12: os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meus, que te guiam, te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Meus irmãos, se hoje em dia tem cultos na igreja de Jesus sendo dirigidos por crianças, pelos jovens, se hoje em dia tem mulheres dos ofícios na igreja, ou exercendo papéis na igreja que têm autoridade do ofício, isso é juízo de Deus sobre o seu povo, o julgamento dele sobre nossa infidelidade. Isso não traz crescimento de igreja, não traz alegria, comunhão, e não traz crescimento em boas obras, em santificação, mas traz, como sempre tem trazido, destruição, falta de comunhão e finalmente juízo e morte. Ezequiel capítulo 34, nós não temos tempo agora para ler este capítulo, mas em Ezequiel 34 o profeta está apontando ao povo o mesmo problema, porque os que têm autoridade em meio do povo estão abusando da sua autoridade para se enriquecerem, para ficarem gordos, estão pisando sobre as ovelhas, estão devorando as ovelhas. Escrito milhares de anos atrás, poderia ter sido escrito hoje para descrever a maior parte da igreja que se diz cristã em nossos tempos. E qual é a consequência? Você lê lá em Ezequiel 34 que até as ovelhas estão fazendo a mesma coisa. Ovelha está pisando sobre ovelha, ovelha está empurrando a ovelha para ter toda a comida para ela. Porque assim como são os líderes, assim são o povo. Meus irmãos, olhando a vida inteira, nós não vemos esperança nenhuma no homem para quebrar este ciclo vicioso, este ciclo maldito de tirania, opressão, revolução, rebelião. Como diz o Salmo 146, nós não podemos colocar nossa esperança em príncipes ou em nenhum homem. Nossa única esperança é que o próprio Deus virá para quebrar esse ciclo, que o próprio Deus vai agir, e isto é a esperança do Evangelho já desde o Antigo Testamento. Veja lá em Ezequiel 34, verso 11, onde o próprio Deus diz: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como um pastor busca seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Aí tem nossa esperança. O bom pastor, o próprio Deus, ele tem que vir para salvar suas ovelhas, seu rebanho, deste ciclo maldito e vicioso. Isso nos leva ao segundo ponto, o quinto mandamento: e o Filho. Jesus veio, o bom pastor, Deus mesmo veio. E o que ele diz em Mateus capítulo 20, ele diz aos seus discípulos: os gentios ficam governando, oprimindo as pessoas sobre as quais eles estão governando, mas não será assim entre vós, não. Entre vós, o maior vai ser aquele que serve. Ele dá o próprio exemplo dele mesmo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A solução de Jesus, Filho de Deus, não é a teologia de libertação ou de liberação, não é a teologia de revolução. Jesus vem quebrar aquele ciclo vicioso. Ele faz isto por meio de submissão,
por meio de cumprir o quinto mandamento, já profetizado no Salmo 40 sobre ele, no verso 7. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Profecia, Salmo 40, sobre a vida de Jesus e a solução que ele tem para quebrar este ciclo vicioso. João 4:34. Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Submissão total, obediência total, cumprir o quinto mandamento integralmente. Isto é a resposta evangélica à tristeza que nós vemos neste mundo por causa do quebramento do quinto mandamento. Agora você vê, tanto em Salmo 40 quanto no capítulo 4 de João, verso 34, você vê uma coisa importante aqui. É submissão, não de qualquer jeito. Não é uma submissão cega que Jesus nos ensina. É uma submissão total à vontade de Deus. Em tudo que agrada a Deus. Isto é submissão bíblica. Isto é cumprir o quinto mandamento. Nisto tem vida e longos dias. Não é submissão cega que Deus exige de nós. Quando no trabalho o patrão chega, o gerente chega e diz: emite uma nota fria, filho de Deus. Não. Porque submeter a esta ordem é ofender meu pai. Nota fria é mentira. O diabo é pai de mentira. Eu sirvo aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou perder meu emprego? Eu não preciso do meu emprego. Meu Deus não é meu emprego. Meu Deus é Cristo Jesus, que morreu por mim e nunca vai me deixar desamparado. Isso é cumprir o quinto mandamento. Cumprir o quinto mandamento é dizer não à autoridade que vem com ordens que vão quebrar a santa vontade de Deus. Isso também se implica às mulheres, às esposas. Uma mulher maltratada, que o marido grita contra ela, o marido até levanta a mão para fisicamente maltratar essa mulher. Muitas vezes, pessoas que se dizem cristãos dizem: não fale nada, porque vai trazer vergonha sobre a igreja, vai trazer vergonha sobre seu marido, vai causar constrangimento. Submissão, seja crente, seja filho de Deus. De jeito nenhum. É pecado aquilo que este marido está fazendo. É desonra, blasfêmia contra Deus. E a mulher maltratada, ou qualquer pessoa que vê isto, a mulher maltratada está cumprindo o quinto mandamento quando ela denuncia esta violência na polícia, na delegacia, não por vingança não, mas de uma forma santa. Isso é cumprir o quinto mandamento. E a igreja está de lado, e a igreja vai apoiar essa mulher e vai dar tudo o que ela precisa em apoio de qualquer forma que ela precisa. Uma criança maltratada existe neste mundo. Pais que espancam seus filhos, pais que fazem coisas indizíveis contra seus filhos, tocando seus filhos de uma forma indevida, de uma forma vergonhosa. E nós, como pais, nós temos que proteger nossos filhos, instruindo nossos filhos. Se qualquer autoridade fizer qualquer coisa contra a sua integridade emocional ou física, não submeta não.
Isso não é cumprir o quinto mandamento. Denuncie. Vai correndo para papai, para mamãe, para qualquer autoridade, para presbítero, para pastor, para professora. Guardar o quinto mandamento é denunciar abuso de autoridade. O médico no hospital, a enfermeira no hospital, o chefe de plantão diz: tire aquele bebezinho do útero. E o crente que guarda o quinto mandamento diz: de jeito nenhum, porque é contra a vontade de Deus. Posso perder tudo, mas eu não vou abrir mão de obedecer ao meu Pai. Isto é submissão bíblica, meus irmãos. Não é submissão cega, é submissão santa, conforme a vontade revelada. Nós podemos ficar aqui muitas horas falando sobre exemplos, mas ficou claro, eu acho, como Deus exige obediência a nós. Nós meditando sobre o quinto mandamento, tanto nosso papel como autoridades, quanto nosso papel de pessoas que estão debaixo de autoridade. Nós percebemos que nós temos falhado e nós falhamos terrivelmente em todos os aspectos. Mas aqui tem o Evangelho, o quinto mandamento e Deus Filho. Jesus veio, Ele se fez carne, Deus Filho se fez carne. Ele foi criado por um homem e uma mulher pecadores, com todas as suas fraquezas e falhas. Com certeza Maria e José fizeram todos os erros que nós fazemos como pais. Imagine Jesus. Não dá para imaginar. Ele, Deus, perfeito, santo, sem pecado. Imagine ele se submetendo a dois pecadores. Às vezes, eu falo com irmãs, e as irmãs falam comigo na visita pastoral: pastor, para mim, submeter a este homem aí é difícil, muito difícil. Muito difícil, pastor. Mas, meus irmãos, eu ouço alguém, uma visita pastoral, dizendo: meu pastor, eu não trabalho, o chefe é chato, tão chato, é difícil respirar, é difícil me submeter, é difícil. Meus irmãos, Jesus é Deus. Ele voltou de Jerusalém, Lucas 2:51, desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Mesma palavra que nós temos lá em Efésios. Onde o apóstolo Paulo diz: mulher, seja submissa ao marido, empregado ao empregador, filhos aos pais, se submete. Mesma palavra. Jesus se colocou debaixo da autoridade dos seus pais. Se ele conseguiu, você consegue. Jesus, desde criança, cumpriu o quinto mandamento perfeitamente. No início da sua vida e no final da sua vida, nós vemos ele fazendo questão de cumprir o quinto mandamento. Lá na cruz, está na maior agonia. E nós podemos entender um pouco dessa agonia, não assistindo aquele filme, mas lendo o Salmo 22 e vendo como Jesus está angustiado na sua alma. Em meio desta angústia, a maior angústia já sofrida por qualquer ser humano na face desta terra. Em meio desta angústia, Jesus vê sua mãe. Ele veio ao apóstolo e diz: filho, veja sua mãe. Mãe, eis teu filho. Ele está cuidando da sua mãe, honrando sua mãe na cruz. Poucos instantes depois, ele morre. Ele morreu, tendo sofrido um indizível, um indescritível juízo, julgamento, ira, maldição, castigo e punição de Deus contra os nossos pecados.
uma infinidade de eternidades de infernos. Jesus sofreu lá, na cruz. Ele fez isso para apagar os meus pecados e os vossos pecados contra o quinto mandamento, tanto como autoridades quanto como pessoas debaixo de autoridade. Jesus acabou com nossas falhas como pais, como chefes, e também como filhos e empregados. E lavou esses pecados das nossas vidas. Por causa da sua morte, todo dia nós podemos encerrar o dia dizendo: ó Deus, hoje eu mais uma vez não consegui ser um pai bíblico, um marido bíblico, um chefe santo, uma autoridade fiel. Eu errei e errei e errei hoje, mas o sangue de Cristo todo dia nos lava e nos deixa totalmente limpos aos olhos de Deus. Não somente isso, mas Jesus, Ele não apenas pegou nossa vergonha, culpa e maldição e colocou sobre Ele mesmo, mas Ele pegou sua inocência e obediência perfeitas e colocou sobre nós esta fidelidade ao quinto mandamento que Jesus mostrou durante toda a sua vida. Ele cumpriu a lei perfeitamente. Ele foi perfeitamente vivendo conforme também o quinto mandamento. E esta obediência, esta inocência, esta fidelidade, Jesus nos dá. Ele já colocou sobre você que confessa o nome de Jesus. Você já tem esta justiça perfeita imputada a você. Quando Deus olha aquele que está em Cristo, Ele vê um homem perfeito, um pai perfeito, um marido perfeito, uma mãe perfeita, um filho perfeito, filha perfeita, empregado perfeito. Quando Deus olha para nós através do sangue de Cristo, Ele vê homens, mulheres, crianças que em toda a sua vida sempre têm guardado perfeitamente o quinto mandamento. Isto é o poder do sangue de Cristo e o poder do Evangelho. E esta justiça perfeita, imputada a nós, é uma justiça que é acompanhada com uma nova vida no Espírito Santo de Jesus. Não é meramente alguma coisa que Deus coloca na contabilidade celestial e que não tem consequência nenhuma para a minha vida aqui, mas está ligado a um poder indizível, poder de uma nova vida. Um poder tão forte, tão grande, tão maravilhoso que Paulo diz: não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Isso nos leva ao último ponto, o quinto mandamento e o Espírito de Deus. Se você abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 5, você vê o apóstolo, ele está chamando o povo a viverem no Espírito, cheios do Espírito. Enchei-vos do Espírito, 5:18 de Efésios. E quais são as consequências de ser cheio do Espírito? Bom, se olharmos a situação das igrejas de hoje, nós iríamos esperar algumas coisas bem esquisitas quando pessoas estão cheias do Espírito. Mas aqui o apóstolo fala coisas bem diferentes daquilo que nós vemos em nosso redor. Ele diz: enchei-vos do Espírito, e aí? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvor, adoração, santas, gratidão. E finalmente, qual é mais uma consequência de ser cheio do Espírito? Veja lá no verso 21. Enchei-vos do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros. Quer dizer,
Cada um aceitando o papel que Deus tem colocado na sua criação para mim. Seja como autoridade, seja como pessoa debaixo de autoridade. Esposa, marido, filhos, pais, empregados, patrão. Ser cheio do Espírito é viver uma sociedade ordenada, onde cada um com alegria abraça seu papel. Isso quebra esse ciclo vicioso de tirania e revolução. Nós vemos isso. Efésios 6, só aplicando ao lar, que é o início de tudo. Nós vemos nos primeiros 3 versículos. Não é revolução, filhos, obedecer aos nossos pais. E nós vemos lá no verso 4, também não é tirania. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Como é possível, meus irmãos, nós vivemos cheios do Espírito Santo, cumprindo o 5º mandamento e quebrando o poder daquele ciclo vicioso de tirania e de revolução? É no poder do Espírito mesmo. É no poder de Cristo. Romanos 13, verso 7, o apóstolo diz: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Isso não é um moralismo ou legalismo do apóstolo. Ele não está dizendo: faça essas coisas boas e você vai ganhar mérito diante de Deus e você vai mostrar que você é crente. Não. É um efeito e consequência inevitáveis. Quando não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, isso quer dizer que aquele que cumpriu o 5º mandamento perfeitamente, o Espírito dele está em mim. Ele está dirigindo o meu pensar, meu falar, meu agir. Quando Cristo vive em mim, eu posso ser uma autoridade fiel. Eu posso me submeter fielmente à autoridade. É o poder de uma nova vida. Não pense que nós possamos nos esforçar muito para ser melhores pais e mães e filhos, autoridades e pessoas sujeitas à autoridade. Não tem como. Podemos lutar, nos esforçar, mas nunca chegaremos nem perto. É no poder do Espírito de Cristo que nós podemos, em que nós iremos cumprir o 5º mandamento. Se nós queremos, então, ser melhores pais e filhos, nós precisamos recorrer à fonte de poder que está aqui. E Jesus nos fala, através da sua palavra e seu Espírito Santo. Vamos concluir. O 5º mandamento diz Paulo é o primeiro mandamento com promessa. Uma promessa em Cristo. Pelo poder do Espírito, nós podemos de novo obedecer a Deus. E isto traz vida. Onde o 5º mandamento é desprezado, é quebrado, tem morte, tem destruição, tem desordem, tem falta de comunhão, tem conflito. Essas coisas são as primícias do inferno. Que nós vemos nas novelas, o tipo de vida que a família brasileira vive: conflito, traição, infidelidade, briga, ódio, egoísmo. São as primícias do inferno. Na família, na igreja, na sociedade, quando nós somos infiéis ao 5º mandamento, as consequências são terríveis. Mas onde o Espírito Santo está produzindo os frutos de uma nova vida, uma nova criação em Cristo Jesus, tem ordem. Aquela ordem do início, antes da queda. Cada um no seu lugar. Cada um abraçando o seu papel com alegria.
na família, na igreja, na sociedade, submissão total à autoridade de Deus. Qual é a consequência? A consequência é vida, comunhão entre marido e esposa, pais e filhos, patrão e empregados, presbíteros e membros. Qual é a razão anexa ao quinto mandamento para lhe dar maior força? Pergunta o Catecismo Maior. E dá como resposta a razão anexa ao quinto mandamento, contida nessas palavras: para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. É uma promessa de longa vida e prosperidade, tanto quanto sirvam para a glória de Deus e para o bem de todos quantos guardem este mandamento. Isso a Bíblia diz. Isto nós confessamos. Onde se guarda o quinto mandamento, tem vida. E nós estamos provando já aqui as primícias do céu. Amém. Amém. Por isso, Deus, nos confessamos com muito vergonha os nossos pecados contra a tua lei. Nós temos provado os frutos amargos de desobediência. Nós lamentamos e repudiamos a nossa infidelidade como pais, filhos, maridos e esposas, patrão e empregado, presbítero e ovelha. Senhor Deus, nós te louvamos pela obra de Cristo teu Filho, que apaga totalmente a nossa transgressão, nos concede consciências limpas e que nos concede sua fidelidade, obediência e inocência perfeita. E nós rogamos, Senhor, que teu Espírito Santo esteja poderosamente nos transformando de glória em glória, conforme a imagem, segundo a imagem do teu amado Filho. Restaura nossas famílias, nossos relacionamentos, nossos casamentos, nossas igrejas. Restaura, Senhor, a nossa sociedade, o poder do teu Espírito Santo, através da pregação da palavra de Cristo. Isso que nós te oramos, em nome dele. Amém.